Sabadão com aula de língua portuguesa, turminha. Vamos lá? Livro integrado, da página 53 ao 60. Organize seu material. Para essa aula, você vai precisar de seu livro integrado e seu estojo. A aula de hoje será sobre pronome demonstrativo. Uma dica: leia com atenção para não ficar com dúvidas na hora de responder as atividades. Vamos lá? Com muita concentração, turminha. A palavra este é um exemplo de um pronome demonstrativo. Em uma comunicação, esse tipo de pronome é usado para situar seres e coisas em relação às pessoas que participam da conversa. Desse modo, quando o ser ou a coisa está perto do falante, perto do ouvinte ou longe dos dois, um tipo de pronome demonstrativo é usado. Vamos observar as imagens. Na primeira imagem, o falante está perto da coisa. Nesse caso, é uma árvore, não é mesmo? Observe, ele vai usar o pronome demonstrativo esta. Esta árvore precisa de água. Observe, perto. O falante está perto. Então, ele usou o pronome demonstrativo esta. Agora, o falante está longe da coisa e o ouvinte está perto. Observe a segunda imagem. Ele usou o pronome demonstrativo essa. Olhe, essa árvore precisa de água. A terceira imagem. O ouvinte e o falante estão longe da coisa. Observe a frase: aquela árvore não precisa de água. Ok? Não esqueçam, é muito importante. No quadro a seguir, os pronomes demonstrativos estão agrupados conforme a situação em que ocorre a comunicação. Vamos observar novamente. Circule com canetinha colorida, porque é muito importante essa parte, tá bem? Lá no seu livro integrado. Pronome demonstrativo. Vamos ver novamente como eles são usados, para não ficar nenhuma dúvida na hora de fazer as atividades. Esta, estas, este, esses, isto, são usados quando o ser ou a coisa está perto do falante. Lembra da primeira imagem? Ok. Essa, essas, esse, esses, isso é usado quando o ser ou a coisa está perto do ouvinte. Lembra da segunda imagem? Certo. Aquela, aqueles, aquele, aqueles, aquilo são usados quando o ser ou a coisa está longe dos dois, do ouvinte e do falante. Muita atenção nessa hora. Os pronomes demonstrativos podem aparecer acompanhando um substantivo ou substituindo. Lembra para que é usado um pronome? Para que a frase não fique muito repetitiva. Falamos na aula anterior, certo? Olha, esta árvore precisa de água. Aquela não. Poderia ele substituir a palavra árvore. Veja, esta árvore precisa da água. Aquela não. Para não usar a palavra aquela árvore não, ok? Lembra? Para não se tornar uma frase repetitiva. Isso mesmo. Esta é o pronome demonstrativo que refere à palavra árvore. O pronome demonstrativo substitui a palavra árvore. Foi isso que a professora acabou de explicar, não é mesmo? Assim, o uso dos pronomes demonstrativos também permite deixar um texto menos repetitivo, não é? Pois ao retornar ao substituir substantivos, o texto fica mais com interligações, ok? Entendido? Se tiver alguma dúvida, precisa voltar, releia. Não precisa ficar com dúvidas não, porque para resolver as atividades, você precisa ter entendido o que são pronome demonstrativo e como devemos usá-lo. Agora que você já leu, que já está craque em pronomes demonstrativos,
Vamos lá, responda as questões número 2, 3, 4, 5, da página 54 e 55 do livro integrado. Número 2, sublinhe os pronomes demonstrativos nas frases a seguir. Fácil, não é mesmo? Ficou com dúvida? Volte naquela página que a prof falou. Circule porque é muito importante. Olha a dica, hein? Responda número 3. Leia a frase a seguir para responder as perguntas. Aquela piscina está cheia de água. Responda a letrinha A, B, C e D, referente à frase. Muito fácil, não é mesmo? Ficou com dúvida? Já sabe. Aonde você deve retornar? No quadro explicativo. Número 4. Analise as ilustrações e complete as lacunas com o pronome demonstrativo adequado. Mesma coisa, turminha. Só voltar lá no quadro explicativo ou naquelas imagens e observa o falante indicando a água está próxima ou não. Olhe, observe a segunda imagem e a terceira imagem e responda, ok? Número 5, leia as tirinhas. Agora você vai ler as tirinhas e informar e responder a letrinha A, a letrinha B e a letrinha C, referente a essa tirinha. Também é muito fácil. Reportagem é um gênero textual que apresenta ao leitor informações mais detalhadas a respeito de um fato ou um assunto. No primeiro bimestre você já fez reportagem, já brincou até de repórter, não é mesmo? Então vamos lá, é continuação, não é assunto novo, amiguinho. Só ler com muita concentração. Lembra que a prof falou? A aula de hoje exige de você concentração para responder as perguntas. Leia a reportagem a seguir das páginas 56 e 57. Agora, turminha, é necessário você estar num lugar silencioso e de concentração. Leia Chuvas de Ideias, as 2 páginas, ok? Feito isso, você vai responder as questões 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É bastante? É bastante, mas é todo sobre o texto, sobre a reportagem, ok? Se tiver dúvida, ficou com dúvida, volte e releia a reportagem Chuva de Ideias. É tudo referente a esse texto, ok? Vamos lá. A reportagem que você leu informa. Então, se você leu Chuva de Ideia, coloque um X na alternativa correta. Número 3. De acordo com a reportagem, o que são cisternas? Está lá no Chuva de Ideia. Isso. Número 4. O que fizeram as crianças do Colégio Santinho para economizar água? Coloque aí. Número 5. Releia esse trecho. A gente anota os gastos do colégio todos os dias e no final de cada mês faz um gráfico, explica Ana Júlia Passini. Observa. Ana Júlia Passini, 11. Você lembra na última aula que a prof falou sobre idade e aonde colocar? Então, presta atenção. Olha a dica, hein? Responda a letrinha A, B e C. É sobre o que a Ana Júlia falou. Sem dúvidas, facinho. Ficou com dúvidas? Volte ao texto, releia e responda. Número 6. Releia outro trecho da reportagem. Você vai ler e responder a letrinha A e B. Número 7. Quem são os autores da reportagem? Agora, amiguinho, chegou aquele momento de você olhar lá no final do texto, da reportagem. Lembra que na última aula a prof falou com vocês aonde estaria? Lá embaixo, escrito, são 2 pessoas, ok?
Onde e quando a reportagem foi publicada? Também está lá no texto. Qual é o título da reportagem? Também está lá. Chuva de ideias, não é mesmo? Qual é a relação entre o título e o assunto da reportagem? Se você leu, tá tudo certo. Número 11. Na parte central da reportagem, há uma área destinada a perguntas e respostas. Ok? Estamos falando das gotinhas. Tinham de duas cores, lembra? Volte no texto, releia, veja. A professora está dando um monte de dicas para não ficar nenhuma dúvida. Aí é só responder a número 11. 12. Releia uma das perguntas e sua resposta. É só responder a letrinha A, a letrinha B, referente às gotas. Número 13. Releia a seção de perguntas e respostas e encontre um erro. Tem um erro, turminha, tem um erro. É só achar. De que modo você poderia informar a folhinha a respeito desse erro? Você lembra da carta de reclamação que nós fizemos na última aula, que foi pedido para fazer de lição de casa? Isso mesmo. Já dei outra dica, não é mesmo? Carta de reclamação. Número 15. Escreva um parágrafo informando o erro à folhinha. Lembre-se de se apresentar, relatar o erro e dizer em que reportagem, caderno, dia e ano você encontrou. Então, na última aula, você já está craque em fazer uma carta de reclamação. Lembre-se da data, do seu nome, como você deve expor o seu nome, sua idade, que a prof falou na última aula. Hora de colocar em prática o que você aprendeu. Número 16. Releia a pergunta que está incompleta, analisando, a resposta dada a ela. Qual seria uma possível continuação da pergunta? Escreva a seguir, nessa gota, a solução para isso. Em umas poucas palavras, ok? Número 17. A reportagem está dividida em uma parte principal, uma parte de perguntas e respostas e uma terceira parte marcada pelo subtítulo. Estudantes enfrentam falta d'água em casa e na escola. Sobre o que trata o texto da terceira parte? Agora, lembra dessa parte aqui, ó? Releia. Se precisar, leia 2 vezes. Fala do que se trata esse subtítulo, esse texto. Relata aí. Número 18. Na reportagem, há 2 fotografias. Observe as fotografias e responde a letrinha A e a letrinha B. Turminha, hoje é sábado, temos passeata do Dia dos Pais. Uma data muito especial. Então, a professora vai abrir uma exceção também para vocês, ok? Essas atividades deverão ser entregues, ou seja, tirado uma foto e enviado para a professora no privado até quarta-feira à tarde, ok? Porque foi assim o nosso combinado. As lições de casa, vocês vão tirar uma foto e enviar para a professora, ok? Lembra-se que o ponto tarefinha é muito importante. Criarmos laços de responsabilidade, ok? Então, faça isso. Responda todas as atividades, tire um print, uma foto, né? Manda para a prof, ok? Espero você segunda-feira e agora com horário diferente, 7 horas da manhã. Não se atrase. Lembra que a pontualidade é muito importante para não atrapalhar a aula, ok? É aonde que a professora fala dos assuntos da aula, como vai funcionar a aula e quais são as atividades, livro, ok? E os materiais necessários para a aula. Beijo grande, bom fim de semana, curta seus pais, ok? Até a próxima aula, segunda-feira. Beijos!